Agora, na sequência, a gente vai ter, que todo mundo está esperando, já me perguntaram várias vezes, aspectos fiscais do PERSE e tributação da taxa de serviço. E do Dr. Guilherme Moro. Já tem vários restaurantes que já trabalham com ele. É famoso na nossa área, na parte de tributação. E ele vai contar as novidades. Todo mundo quer saber como é que está o PERSE. Já vamos entrar contigo, meu doutor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Brasel. Agradeço o presidente, o Luciano. A gente acompanha o trabalho da Brasel. Esse setor de bares e restaurantes é muito querido e pelo nosso escritório. A gente sabe o quanto sofreu na pandemia. Um dos custos principais nesse setor são os custos tributários, né? E dois pontos relevantes que os clientes consultam e tiram dúvidas é a questão da tributação da gorjeta e do PERSE, né? Então, a gente trouxe aqui uma apresentação bem rápida, que a gente vai passar com vocês, pode mudar o slide, sobre uma decisão recente, né, quanto à gorjeta, a tributação da gorjeta, né? Uma decisão agora de junho de 2022, junho deste ano. Ela dá conta aí da não tributação no Simples Nacional da gorjeta, né, para os bares e restaurantes, de maneira objetiva, né? A gorjeta ela tem dois aspectos jurídicos principais. Um é trabalhista, né? Então, na medida em que ela é repassada para os funcionários, ela incorpora os rendimentos dos funcionários, aumenta os ganhos, pode ou não dar ensejo à ação trabalhista, né? Esse ponto é especialidade do Dr. Maurício Paragibe, né? Então, tem a questão do artigo 457 da CLT, etc., né? Então, caso a caso, né, a gente tem restaurantes que fazem o repasse, que tem ou não tem acordo coletivo sobre o tema. Alguns incluem na nota fiscal, outros não incluem. Uns escrevem a caneta, outros têm uma placa dizendo proibido dar gorjeta, né? As práticas são diferentes. Então, por isso é difícil, né, ter uma fórmula mágica dizendo para todo mundo a solução é esta ou é aquela, né? Tem que ser analisado caso a caso, né, de cada bar e cada restaurante. Como ele pratica para ver se, eventualmente, não resolve a questão trabalhista, mas esteja descoberto o aspecto fiscal. Ou resolve o aspecto fiscal e deixa aberto a questão trabalhista, né? Então, é importante ter essa visão sistêmica em relação a esse tema da gorjeta. O fato é que a gorjeta ela tem tido decisões favoráveis para a não tributação, seja nos bares e restaurantes aí que estão no lucro presumido ou lucro real, né, que são a minoria, né, mas também decisões favoráveis para os bares e restaurantes que estão no Simples Nacional, né, como é essa decisão que eu acabei de passar para vocês. Um dos pontos aí que constam em todas as decisões é que a gorjeta ela é excluída da tributação na medida em que ela esteja sendo repassada para os funcionários. Então, tem que ter esse repasse e você tem que ter prova deste repasse, né? Com isso, há a possibilidade de você ter reconhecido o direito à não tributação da gorjeta. Aqui, a pedido da Brasel, né, o nosso escritório está ajuizando uma ação coletiva, né, em favor de todos os associados da Brasel, assim como outras entidades fizeram em São Paulo, em Brasília, né? A Brasel ainda não tinha essa ação e a gente está ajuizando essa ação, então, visando a desoneração da gorjeta, né? A não tributação. Guilherme, só para poder entender, então quer dizer que essa ação judicial, que com certeza vai ser favorável, vai atender todos os associados da Brasel do Paraná, é isso? Isso. Então quem está no Simples, e lá o contador manda lá o valor do Simples, que normalmente quando a pessoa coloca que tem o 10%,
hoje está sendo tributado. Então, com essa ação, vai tirar a tributação dos 10% no Simples, é isso? Isso. A ação ela vai englobar tanto as empresas no Simples Nacional quanto as do lucro presumido. Né? Não, isso. Do Simples Nacional quanto do lucro presumido. E real também, né? E do lucro real também. Ok. Ou seja, todas as formas de tributação estarão albergadas previstas nessa ação. A ação é em nome da Abrazel. Uma vez tendo uma decisão favorável, aqueles associados à Abrazel poderão se aproveitar desta ação e ter esse benefício. Então, a gente não recomenda que vocês deixem de pagar ou mudem um procedimento antes de uma decisão definitiva. A nossa recomendação é uma recomendação de cautela, de prudência, que vocês aguardem uma decisão definitiva para a Abrazel e, a partir daí, mudem o procedimento de vocês. Há uma outra possibilidade, né, que é o último item ali da minha fala, de você também ter uma ação individual. Né? Então, eu, eventualmente, já tenho interesse em fazer o depósito do valor, eu tenho uma questão na forma procedimental minha diferente. Você tem essa possibilidade de, ao lado da ação coletiva, ter uma ação individual. De qualquer forma, você já está sabendo que a Abrazel, então, ela está discutindo esse tema em favor dos associados. Né? O outro tema é do PERSE. Né? O PERSE é um programa emergencial, um programa previsto, apagaram, né? Na Lei 14.148 de 2021, né? Visando uma compensação para o setor de eventos. Né? Então, o setor de eventos foi reconhecido como aquele mais atingido pela pandemia, e isso fez com que o Congresso Nacional aprovasse uma lei trazendo uma série de benefícios, né? Linhas de crédito, dispensa de pagamentos de tributos, assim por diante. Ocorre que o artigo 4º da Lei 14.148 previa uma isenção, o benefício de uma isenção de todos os tributos federais, IR, PJ, Contribuição Social, PIS e COFINS, durante o prazo de 5 anos para as empresas do setor de eventos. Num primeiro momento, o presidente da República vetou esse artigo 4º, porque ele efetivamente poderia ser questionado como uma renúncia de receita, ia ter aquela questão política ali das pedaladas, né, do teto de gastos, responsabilidade fiscal, etc. Ele vetou. E este ano, em maio deste ano, o Congresso Nacional afastou o veto. Isso significa que voltou a vigorar o artigo 4º da Lei 14.148, que previa essa isenção. É um benefício enorme para o setor de eventos. São 5 anos, 60 meses, sem pagar tributos federais, RPJ, Contribuição Social. E os bares e restaurantes entram nesse setor? Não entendi. Porque fala eventos, mas nós somos bares e restaurantes também. Então, a lei ela fala genericamente de eventos. Né? Esse é o próximo ponto que eu ia tratar. E depois ela remeteu a um ato do Ministério do Turismo que elencasse quem estava no setor de eventos. Então, a lei fala claramente em casas de show, fala claramente em hotéis, em outros segmentos. Né? E esse ato, ele arrola também os bares e restaurantes como entidades do setor de eventos. Só que esse ato do Ministério do Turismo, ele diz que só poderia usufruir do benefício da lei do PERSE aqueles bares e restaurantes que tivessem um cadastro no Ministério do Turismo. Um cadastro que a gente chama de Cadastur. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. No nosso restaurante, no nosso escritório, apareceram vários clientes e restaurantes questionando sobre isso, né? Porque alguns tinham cadastro, outros tiveram depois da lei e outros não têm o cadastro. Também havia uma dúvida quanto ao regime tributário. Alguns restaurantes efetivamente pagavam IRPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS, mas outros estavam no Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, como vocês sabem, a entidade paga uma única guia e não está discriminado esses tributos.
será que eles estariam albergados também pelo PERSE? Né? E esses temas, então, deram ensejo à judicialização desse tema. Né? Então, muitos bares e restaurantes, e agora também a Brasel está ajuizando, através do nosso escritório, uma ação para ter reconhecido o direito dos bares e restaurantes a usufruir do PERSE. Então, o nosso escritório... Susto. O nosso escritório atende vários bares e restaurantes. A maioria deles não tinha o cadastro no Cadastur. Pela nossa experiência, quem fez esse cadastro era que estava visando uma linha de crédito, alguma coisa assim. Então, não tinha motivo, não existia essa exigência legal de um bar e restaurante ter o cadastro no Cadastur. Né? Então, existem decisões judiciais já favoráveis, dizendo que essa exigência do Cadastur ela seria ilegal, seria indevida. Né? Então, um provimento desta natureza é que a gente quer obter aqui para a Brasel. Então, os associados da Brasel, mesmo sem o Cadastur, passariam então a ter direito a essa isenção do PERSE. E o outro ponto que a gente gostaria de ter o provimento jurisdicional é no sentido de abarcar expressamente as empresas do Simples. Então, deixar claro que as empresas do Simples também pagam IRPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS, só que numa alíquota unificada, numa guia unificada, e a Constituição ela garante que as empresas do Simples Nacional, as microempresas, não podem ter tratamento pior do que as empresas normais. Né? A Constituição, pelo contrário, fala que a gente tem que ter um tratamento favorecido para as micros e pequenas empresas, que são principalmente essas que estão enquadradas aí no Simples Nacional. Então, são esses os dois principais pedidos, né, que a gente está fazendo em nome da Brasel. Vai beneficiar todos os associados em caso de decisão favorável. Né? E, mais uma vez, também há a possibilidade, caso a caso, o restaurante, o bar quer depositar o valor. Né? Então, a gente tem muitos bares e restaurantes aí que a gente está ajuizando a ação porque ele quer depositar mensalmente o valor dele. Uma vez ganhando a ação, ele levanta todo o valor imediatamente. Né? Mas... para a Brasel, então, vai ser uma ação mais ampla que vai atender todos os associados. Não vai haver a possibilidade de depósito, mas havendo uma decisão favorável, vai beneficiar todo mundo. Né? São esses os dois principais temas aí que o Luciano e o Aí o pessoal vai perguntar assim, ó, mas vem cá, mas a Brasel já não entrou? A Brasel Nacional já entrou, tanto em relação ao Cadastur, como em relação a também o Simples. Só que uma ação nacional coletiva, na hora de uma decisão final, é mais complicada, porque tem que ouvir os estados e tal. E aí, não sei se está aí o Carlos de Babilônia, ele tem irmão que é juiz federal, disse, não, vocês têm que entrar também, porque já tem dados favoráveis a algum estado, principalmente a questão do lucro presumido e do lucro real em relação ao Cadastur. Vocês têm que entrar, né? E aí ele deu isso. Então, mas a gente tem o Guilherme Moro. E a gente teve lá no escritório, conversamos com ele, disse, não, então, e pedimos, né, essa parceria para a gente entrar para o Estado do Paraná. Então, nós vamos reforçar agora, tem ação nacional, e agora nós vamos ter ação estadual, que deve ser muito mais rápido em relação à decisão, principalmente a questão do Cadastur, e vamos brigar bastante em relação à questão quem está no Simples. Não é isso, doutor Guilherme? É isso. As entidades estão se movendo em relação a esse tema do PERSE também. Existem decisões favoráveis e existem contrárias. Né? Então, a própria OAB Nacional ela não teve a liminar dela foi indeferida. Né? Mas em outras ações estão ocorrendo decisões favoráveis. Então, quanto mais ações, né, a gente tiver, uma maior perspectiva de êxito, mais chance da gente ter uma decisão favorecida. É um tema que vai acabar desaguando nos tribunais superiores. Né? Então, quem vai dar a palavra final vai ser o STF, o STJ, que vai fixar esse tema em termos definitivos. Tem uma pessoa... Guilherme, e a grande preocupação é que a maioria é simples, né? Tá? Eu fico feliz, realmente, que o lucro presumido, o lucro real, já esteja conseguindo algumas ações, né? Tendo o problema do Cadastur, evidentemente, que a gente, eu acho que resolve.
Mas o ponto principal, que eu acho que 90% das empresas são simples, então a gente tem que realmente brigar por isso, tá? A gente deixar de lado as empresas menores seria uma injustiça realmente. Não, e ele colocou que é inconstitucional, né? Dá para né, o lucro presumido em real, então dá para não é isso? Isso. A Constituição ela fala expressamente da necessidade de você conferir um tratamento favorecido para as empresas de menor porte, né? E essa sistemática do PERSE ela acabou ficando desfavorecida, né? Então ela contrariou a Constituição. Eu entendo que a gente, pelo princípio da isonomia, pelo princípio da proteção das empresas hipossuficientes, pelo princípio da legalidade, a gente tem grandes fundamentos jurídicos para ter êxito nesta demanda, né? Tanto na questão da desnecessidade do cadastro, quanto para ter também uma decisão que abarque as empresas do Simples, né? Sem dúvida nenhuma, mais de 90%, eu acho, dos bares e restaurantes estão no Simples Nacional.